Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. Você mencionava então a história da base do São Paulo, sobre esse próximo passo. A gente está muito perto de começar a Copinha, né, a próxima temporada da Copinha do São Paulo. Queria perguntar para vocês dois quanto a Cotia como, assim, gestão, né? Porque tem um papo muito forte de Marinacks, uma SAF da base, entre aspas, né? Que o São Paulo não gosta de usar o termo venda de Cotia, e sim cooperação esportiva com ganho mútuo com o investidor, né? Então você utiliza um termo, mas é uma venda de uma parte da base ali por uma certa contrapartida financeira. Fala-se em Marinacks e fala-se que esse pode ser um passo quem sabe, da SAF no São Paulo para começar a ser inserida. Queria ouvir um pouco do Tironi primeiro sobre isso. O que você acha dessa possibilidade, dessa venda de Cotia com o Marinacks? Bom, primeiro, muito se falou, né? Aliás, o Casares falou naquela coletiva que ele deu. Depois eu tô escrito, hein? Fala Casares, ele foi lá e falou aquele dia, aquela vez lá em Cotia. Eu falei pra você, falou muito e disse pouco. Eu vou falar assim, ele falou muito e disse pouco. Então tá ali a ideia geral. Vai chegar um cara lá endinheirado e vai falar assim, olha, eu vou botar uma grana aqui e uma parte do que for lucrado aqui com venda de jogador, uma parte é minha. Aí as questões, quanto de grana? Essa grana é para quê? Esse cara esse cara que com os olheiros dele ou os olheiros do São Paulo vão achar o novo Estevão e vão contratar lá do clube tal e trazer pro São Paulo, e com essa grana, esse cara quando for revendido ele vai pegar uma grana, mas qual é a porcentagem? Porque é diferente, né? Você fala assim que esse cara vai ficar com 5% do jogador. É uma coisa, ele ficar com 85% é outra coisa. Lógico. Então nada disso está explicado. Então, é muito fácil você entender essa ideia como boa ou como ruim. Mas você não dá para você tomar essa decisão, essa opinião, se é boa ou se é ruim, se você não souber essas coisas elementares. Sim. Qual é o valor que esse cara vai arrecadar? Qual é exatamente o trabalho? A ideia, quando você vê no princípio, fala, pô, é uma boa ideia, né? Vem um cara com grana aqui, vai poder rapelar o mercado, vai trazer todo mundo para cá, vai vender todo mundo, vai ficar com uma parte. Se essa parte for pequena ou suficiente para ele, legal. Mas se for 90% é do cara e 10% do São Paulo e mais 5% do empresário, sei lá. Então ainda é muito difícil de a gente avaliar. E aí uma coisa que me pega, além dessa que você falou, que o Casares falou, foi a última frase que ele falou. Quem sabe, é claro que se um dia no futuro o São Paulo virar SAF, eu não estaria mais aqui, esse cara vai ter a prioridade. E só contar um bastidor também, clique, né? enfim, dessa entrevista, né? Porque o Júlio, nas aspas dele, ele fala, eu sei que muitos de vocês escrevem que a SAF é a única salvação. Ele me dá uma olhada, assim, né? Ele me dá uma encarada. Ele faz isso. E aí, cara, depois ele falou, você não vestiu a camisa da SAF? Tá aí. Então, assim, já deu praticamente um indicativo de que pode ser, de repente, que o Marinacks seja um passo, porque internamente eles têm medo que não passe no conselho. E hoje não passaria no conselho. Mas com o Marinacks na base daqui uns 2, 3 anos, pode ser que passe, né? Pode ser que comece a ser uma iniciação. Você vai ganhando terreno, mas aí esse negócio precisa dar certo, né? Se o cara entra na base, não revela nenhum jogador, tira uma grana, não sei o que, tá, e não acontece nada, aí que não vai passar em conselho nenhum, aí não vai virar SAF. Mas esse negócio me deixou com um negócio ali, na última frasezinha do Foi. eu falei, opa, Fica uma pulga tem um atrás da negócio orelha. aí, né? Você captou a distância e ele captou numa troca de olhar e na mensagem depois. Fora que isso virou a nova solução, né? A semana passada a solução era, a semana anterior a solução era o FDIC. Não, vai chegar esse fundo aí e vai resolver. Aí não, é o fundo, mas é também a base. É que nem quando faz a reforma, né? Sim. Reforma econômica. Não, agora tá faltando não sei o quê. Não, agora fizemos essa parte. Agora falta mais um pouquinho. Tem um adendo. Agora você aperta um pouquinho mais os caras. A gente já perguntou pra vocês dois individualmente, mas queria ouvir também o nosso papo com a dupla. Você acha que a SAF, de fato... E claro que não é a SAF no estilo qualquer coisa, né? Porque SAF qualquer coisa, a gente tem aí o Vasco que tá penando pra tentar achar um novo comprador. A gente tem aí vários exemplos do próprio Curitiba, né? Que teve um grupo ali que quase acabou com o time. O Figueirense também, bem lá atrás, que não era a SAF exatamente. Mas assim, vocês acham que esse estilo do Marinacks, né? Quero perguntar para o Arnaldo também sobre isso. Pode ser um caminho interessante contra o associativo do São Paulo? Porque acho que a gente tem um consenso que social e futebol não dá pra ficar mais junto da forma que tá, e assim, fica uma coisa, eu não quero ser mandado pelo adjunto 3 da sinuca, né, como a gente brinca. Então assim, eu acho que esse é um modelo que a gente tem uma unanimidade que não funciona, mas a SAF pra você daria certo, Arnaldo?
Bom, primeiro eu queria que você respondesse por que você virou safista ao longo do período. Em muitas palavras, por quê? Gabriel Saf. Porque Gabriel Saf. Porque eu conheço o Conselho do São Paulo. E entre 260 donos com esse pensamento de futebol e um cara que seja um cara que tenha grana, que seja bem sucedido, porque, acima de tudo, era pra ser rápida a resposta, mas acima de tudo, Não, mas acho que... acho que esses conselheiros como um todo, pessoas que vivem do social ou vivem no Conselho do São Paulo, em grande maioria não são bem sucedidas e usam isso como a sua muleta primordial pra, assim, conseguir ter algo e se servir do São Paulo e não servir ao clube, né? Então acho que seria interessante uma SAF por conta Certo. disso. Então, o meu porém é que, assim, para mim um conselho de clube de futebol se assemelha muito ao Congresso Nacional, né? E acho que a gente deve ter as mesmas impressões sobre o Congresso Nacional, as pessoas que integram o Congresso Nacional, os perfis, sobretudo nos dias atuais. Total. Né? Eu acho que se parece muito. Né? Total. E aí o que a gente faz? A gente fecha o Congresso Nacional, entrega o país a um ditador milionário, né? Então eu acho que eu acho um risco muito grande essa situação. O modelo associativo do São Paulo não presta, fato. É o clube mais fechado do país, fato. O social interferir no futebol como ele interfere não faz o menor sentido. Porém, entregar o clube por quantia que for para um dono, eu tenho muita ressalva. Pode ser grego, troiano, italiano, inglês e tudo mais, pelos exemplos que eu vejo pelo mundo. Não só o SAF, Botafogo, outras coisas todas. E mais, e acho que aí tem essa situação. O São Paulo, e talvez o Casares esteja, além de uma transição, espero que seja isso, viu, Casares? Esteja testando um formato híbrido, não exatamente de uma venda de clube, mas de uma parceria numa coisa crucial para um clube de futebol, que é a categoria de base. E aí, como o Tironi falou, se a coisa não fluir bem, ela não passa no conselho e não tem que passar no conselho, também pelo seguinte, vamos ver os detalhes da parceria da base, quanto será aportado, como será o modelo e tudo mais. E aí, assim, se o São Paulo for vendido para qualquer dono, qual é o valor do São Paulo? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Sim. Eu sei o valor do São Paulo? Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco. E eles foram vendidos porque não existia outra solução. E qualquer valor comprou aquele clube. O valor pago pelo Cruzeiro é irrisório para um clube de futebol. Acho que é 400 milhões, né? Ele Que é é, o preço do que é Endrick. abaixo da SAF de Cotia. Preço do É Ender. o preço do Hendrick. É abaixo da SAF de Cotia que é especulado. Então, assim, nenhum clube do porte do São Paulo foi comprado no Brasil hoje ainda. E acho que não é o caso. Mas aí eu entendo um pouco, pelo menos, o discurso do Casares da transição mais à frente. Não só de uma questão de aprovação do conselho, mas de um mapeamento do mercado, de um assentamento da coisa. Acho que ele quer um consenso de que, tipo, acho que é A a única forma de solução. gestão, então você precisa testar na base. Ó, na base deu certo, bora espelhar. Pode ser. Acho que é isso. Se a gente entender dessa mesma forma, eu Mas acho aí precisa válido. dar certo. Aí precisa dar certo. É. Precisa dar certo na base. Sim, E os sim. termos claros. E os É. termos mais claros também. Sim. Mas eu sei que é aflitivo a gente ver o clube nas mesmas mãos um tempão andando para trás. Mas eu insisto, talvez hoje ainda não exista um modelo de propriedade que seja uma coisa, uma segurança, né? O time de futebol vai andar pra caramba. E assim, vou ser bem sincero com vocês, eu não confio em milionário. É verdade. Não confio em nenhum milionário. Brasileiro, estrangeiro, não confio, nunca confiei e nunca confiei. E para mim é melhor 200, 300, 400, 500, quanto mais se degladiando e tendo debates para governar um negócio do que um milionário. Eu acho que Uma mão só, uma cabeça só, um cheque só, uma vocação só. O Eu não confio. risco é maior, né? Eu acho. eu acho que esse debate da SAF agora, nesse momento, dia 24, 25 de dezembro,
ele tá muito contaminado pelo Botafogo. Não tem como. É. O que era o Botafogo? Era um time que estava fadado a viver eternamente no meio da tabela, quando muito, e não cair, a torcida tava ficando mais velha, ninguém tinha mais uma crença que ia acontecer nada. De repente vem um cara lá, bota uma puta de uma grana, dá porrada no Flamengo, no Palmeiras, em todo mundo, ganha a Libertadores e ganha o Brasileiro. Né? Era um negócio completamente impensável. Fala com o Botafoguense há 5 anos atrás. É. O cara tinha desistido do Botafogo, do futebol e de tudo. E o cara ganha. Então esse negócio... É que eu acho que esse é o ponto. Para mim, esse debate, neste momento, ele está contaminado. Se não existisse o Botafogo, talvez a nossa percepção fosse completamente diferente. Sim. A gente Ou se tem só existisse exemplo o de Vasco. sucesso, né? Só existisse o Vasco. Isso aqui deu tudo errado. Os caras estão aí, não foram para lugar nenhum, só não caíram e tal. Então, eu ainda tenho muita resistência com relação a isso. Acho a ideia de um cara comprar um negócio que, para mim, é muito difícil de avaliar o valor, de você quantificar o valor. E eu não estou falando do patrimônio, além do patrimônio, que é muita grana, né? São Paulo tem um estádio que cabe 70 mil pessoas. Sim. São Paulo tem centro de treinamento, São Paulo tem o clube. Aliás, outro dia alguém falou, por que não faz SAF do clube social? Bota lá alguém e compra lá o clube. Né? Sim, exato. Tem Cotia, tem o já CT, tá voando. tem os Vamos testar. tem os ativos concretos. Mas assim, é sempre a pergunta que eu me faço. Quanto vale a paixão dos 15 mil Claro. milhões de... São 15 mil, nem sei quantos são. Milhões. É muito relativo 15 isso. milhões de São Paulinos que gostam do São Paulo. Da gente aqui. Quanto vale o quanto você gosta do São Paulo? Né? Imensurável. É um negócio... Cara, pra mim é muito difícil de medir isso. É. E tô com o Arnaldo. Os clubes que foram vendidos porque chegaram num lugar que eles não iam sair de lá. Era um negócio impossível. Dali pra pior. Mas eu Sim. entendo o ponto do Gabriel, que se alguma coisa não acontecer, seja ela o que for, a gente vai chegar lá. E aí Sim. vai vender por qualquer valor. Aí eu Exatamente. compreendo. Então acho que você tem que preparar terreno, porque o São Paulo, pra mim, ele perde 2 chances boas de virar a chave no mercado, principalmente. A Leila Crefisa lá atrás, né, que teve uma chance que de fato foi muito especulada, que o São Paulo não estava pronto a nível de negócio para conseguir entrar. E o Soriano agora há 2, 3 anos com o City, que seria para mim a SAF mais ideal, porque é um grupo sério e que eu confio no grupo City como método de trabalho. O São Paulo, mais uma vez, não era o time pronto, eles foram no Bahia, colocaram o dinheiro, fizeram um time mais competitivo e, acima de tudo, tiveram convicção para colocar método de assim, trabalho. Então a gente vai esperar... a gente perdeu uma terceira, a gente afundar o associativo, para aí sim a gente pensar em virar SAF. Mas Eu acho que existem... seria um ponto que eu não concordo. Eu entendo que também existem alguns riscos aí, que, por exemplo, você pega um grupo City. Qualquer investidor que entrar, ele vai visar lucro. Primeira coisa. Ninguém vai dar almoço grátis, né? O grupo City investe, por exemplo, no Bolívar. Sei lá na Bolívia. Investe. Pro futebol boliviano, o Bolívar vai ser uma potência lá dentro e tal. Beleza, vai bater num teto. Mas o lucro por Grupo City é a revelação de jogadores e quando ela recuperar aquele valor, talvez ela fale, amanhã não quero mais, acabou, passo para alguém. Eu acho que é um risco o São Paulo passar por uma situação onde esse investidor ou esse grupo chega e fala assim, não quero mais, já atingi o meu objetivo, vou passar para o primeiro que quiser comprar. E aí a gente vê algumas questões que, por exemplo, o torcedor hoje ele debate coisas que são talvez menos importantes, como a terceira camisa, eu não gosto dessa, eu acho que o Morumbi não tinha que ter a marca do chocolate, sabe? Amanhã, se tiver um dono lá, ele vai chegar e vai falar, eu quero botar uma fachada verde. Claro que não é um exemplo grosseiro, Esse é um exemplo extremo, né? mas eu entendo Extremo. o que você tá falando. Mas ele pode, se ele for o dono, né? Absoluto. Eu acho que o conselho, por mais que seja um conselho desse que o Gabriel Sá conhece muito bem, cara, você tem alguma amarra ali de alguma coisa. Por mais que hoje tenha muito pouca oposição, você tem mais gente debatendo o clube. Acho que esse eu tenho dificuldade de abrir mão de um negócio desse. Tem uma coisa, né? Isso não é um elogio às administrações dos clubes, mas quantas empresas do Brasil têm 100 anos? Exato. Pouquíssimo. Sim. Cara, os clubes, principais clubes do Brasil, têm 100 anos, cara. São Paulo tem um pouco menos porque foi fundado depois. Mas Sim. estão aí, há 100 anos. Pior ou melhor, estão aí, né? Claro, com regime especial, não é empresa, não quebra, não acaba, não sei o que e tal, Sim. mas né? Talvez sejam as instituições mais sólidas do país, com
bons e maus momentos. E que né? envolve uma coisa que é a paixão, né? Que Sim. as empresas Pois você é. não vai ter, né? Um híbrido seria talvez um melhor modelo, né? Sim. Pois é, eu acho que o que a gente está concluindo é que do jeito tradicional, tendo uma estrutura grande, revelando alguns bons jogadores, tendo a terceira ou quarta maior torcida do país, enchendo o estádio, incrementando receita, não está sendo suficiente, né? Isso eu acho que talvez mais do que a nossa linha do tempo do time, a linha do tempo do clube em 2024, ela teve uma quebra no meio do ano, né? Até o meio do ano tinha assim, uma perspectiva. A partir do meio do ano, com essa, mesmo que mal explicado, e bem mal explicado, quando o Casares fala em 3 frentes para a segunda parte do mandato, a questão do fundo / reestruturação financeira. Essa questão da base que a gente foi descobrir em dezembro, o sócio da base. A gente não sabia se a base seria trocar o técnico do sub-20, promover não sei o quê. Não tinha nenhuma ideia de que seria vender a base ou pegar Cogestão que E o fosse, Morumbi né? 2030, quando ele anuncia essa tripla frente para a segunda parte do mandato, já estávamos com 6 meses da segunda parte do mandato e ele já tinha na cabeça, ou na planilha, o déficit recorde que viria por aí. Ou seja, com todo o incremento de receitas, o São Paulo continuaria dando prejuízo e mais prejuízo. Aí acho que ele vai tentar algumas cartadas Isso pra antes mim de que me- vender Isso a para mim coisa que me toda. pega. Eu acho que a virada do humor São Paulino começa exatamente quando O Tirone que eu acho que é apareceu mais essa do que o história- time. Essa história do déficit. Foi ali. Sim. Aí foi a virada do humor do time, que aí contribuiu também com o São Paulo começar a jogar nada, perder juventude, não sei o que, tá lá. Com os últimos jogos. Mas para mim a virada do humor foi ali. Eu acho que tudo estava caminhando de um jeito ok. Ó, a gente está aqui economizando, contratamos Tava só. aceitável, né? Contratamos só o Santilongo aqui no meio do ano, enquanto o Botafogo contratou todo mundo, o Corinthians contratou o Garro, o Memphis e não sei o quê. Mas tudo bem, estamos aqui no nosso passo e aqui a gente vai chegar. Chega no fim do ano, tem um déficit que é maior do que no ano passado, quando contratou gente, quando foi campeão, quando não sei o quê. Aí, eu acho que aí a torcida virou o humor. Fala, porra, uma boa. Tô Eu acho apertando até o cinto que eu- pra chegar agora É. e tá devendo igual, né? Eu acho até que houve uma quebra de confiança do São Paulino comum, entre aspas, né? Do cara que era ainda mais confiante pra gestão. Porque Tô antes com o cara você, pensava tô nisso, com de que, você. pô, a gente tá ganhando e tudo mais, a gente voltou a ser competitivo, mas a gente tá arrumando a casa. O Júlio tem um plano, o Júlio consegue Exatamente, fazer alguma coisa. Quando o cara chega num ano que ele vê que o time dele perdeu, não por falta de empenho de entrega, por falta de grana, por falta de ter um jogador diferente. Chega no fim do ano, falou, beleza, a gente tem um time limitado, mas é o preço que se paga. Aí vai fim do ano, porra, mais assim, 200 milhões, o cara fala, pô, peraí, algo tá errado, estão me enganando, Exatamente. né? Então, Isso, acho que... esse é o Não sentimento. É isso mesmo. Porque eu sempre falei isso 1000 vezes, as pessoas acham que eu torço pro Flamengo. Eu não torço. Minha mulher torce, eu não torço. Mas o Flamengo, quando ele deu a flamengada lá, começou lá com bandeira de mela, não sei o que lá, eu lembro, porque eu acompanhei bem de perto isso. O Flamengo, a cada centavo que ele pagava, ele fazia um barulho. Ó, agora tem uma certidão, não sei o que lá, negativa, hein? Agora pagamos não sei o que, agora não devemos mais pro empresário tal. Agora a dívida era de 1 bilhão, agora de 999. O tempo todo foi comunicação. E isso a torcida confiou. Falou, cara, então a gente vai. Daqui a pouco a gente vai estar em outro lugar. E do São Paulo foi o contrário. A torcida abraçou, foi pro estádio, empurrou, não vaiou, vamos junto, tamo junto, não sei o que, aceitamos não ter janela bacana. E aí chega no fim, ô pessoal, tudo bem? Estamos devendo mais. A frase, Porra. a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, você tem que divulgar o que você tá fazendo. E esse é o ponto que eu acho que é o principal. O São Paulo vai lá, eu tive uma oportunidade de falar com o Bandeira de Melo num evento. E, cara, ele teve ameaça de morte. Sim. A galera apedrejou e tal. O Flamengo passou um perrengue ali de quase, né, ficar ameaçado a cair e tal, em alguns momentos. E tem uma questão que eu acho que é importante, a responsabilização no CPF de algumas pessoas ali, na responsabilização fiscal, Sim. né? Porque é muito fácil você rasgar ou usar o dinheiro dos outros. E aí amanhã você não tá aqui e tá tudo bem, beleza. né? Claro. O Flamengo teve isso. Quando a gente olha modelos que são poucos, mas bem-sucedidos lá fora, que tenham esse híbrido de SAF e associativo,
todo estudo de caso que eu leio sempre fala muito do Bayern de Munique. Uhum. Que ele tem lá Ação uma... na bolsa. que ele tem ação na bolsa, ele fez o IPO deles lá, abriu na bolsa. Tem uma parte que você tem os parceiros comerciais, eles detêm a parte majoritária, né? Que eles então regulam o estatuto, você não vai mudar o logo para verde, não vai virar Bayer, não sei o quê, e tudo bem. E aí esses investidores confiam para botar esse investimento no clube, essa grana no clube. Eu acho que o São Paulo passa por esse momento hoje de você não ter, não sei se a confiança, mas de você conseguir atrair um investimento a ponto de falar, beleza, o clube continua no modelo atual, ele vai ser o majoritário, mas eu vou pôr a minha grana aqui porque eu vou saber que eu tenho direito à voz ali. Exato. Né? Tem Hoje assim, isso não existe. Tem, cara, várias formas. E eu acho também que o Júlio tem essa questão da confiança. Tem uma questão também que ele perdeu aquela cartada de... foi o Leco, sabe? Aquela coisa de... Já foi, né? Foi legado do cara, porque ele aumentou a dívida mais que o Leco em números, né? Tanto Então... que ele já tá há 2 anos falando que a culpa é não ter vendido jogador. Faz Exatamente. 2 anos que a culpa 2 é anos não ter vendido ele usou a mesma desculpa. Acho que o São Paulo perdeu confiança, né? Hoje um cara escreveu no chat pra gente também, né? Recentemente escreveu pra gente assim, falando, eu achava que o Júlio era um cara injustiçado por vocês, mas eu perdi a confiança. O cara escreveu isso. Eu falei, esse cara pode estar, escrevendo que muita gente de fato sentiu mas essa esses é a últimos sensação, meses. eu tô Pode muito ser de com fato você. isso, mas eu acho que é interessante. Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link tá aqui embaixo na descrição.